Você já teve problemas com alguém conhecido por causa de dinheiro? Conheçam Susan. Ela nasceu no dia 9 de outubro de 1937. Ela era uma mulher de 77 anos que vivia no Colorado, Estados Unidos. Susan foi descrita como alguém que amava sua família e fazia de tudo por eles também. As pessoas que falaram sobre ela disseram que Susan era uma mulher de muita fé, que ela tinha um senso de humor incrível e que gostava que todos ao seu redor estivessem bem, felizes e sempre sorrindo. Susan era uma mulher católica fervorosa, ela tinha 15 netos, 10 bisnetos, criou junto com seu marido 7 filhos e sempre foi uma mulher guerreira, uma mãe amorosa, carinhosa, uma avó zelosa, porque toda a sua família sempre foi o centro de seu mundo. Na época dos fatos, fazia apenas 6 meses que o marido de Susan havia falecido. Apesar de toda a tristeza, ela tinha o apoio de sua família, principalmente de sua filha Vanessa, que morava em frente à sua casa, e de uma outra filha que morava a 45 minutos de distância, mas apesar da distância, ela sempre se fazia presente porque ligava todos os dias para a mãe, porque queria saber se ela estava bem ou se ela precisava de alguma coisa. No dia 28 de julho de 2015, essa filha de Susan, que morava a 45 minutos de distância, ligou para a mãe às 7 da manhã. Assim que ligou, Susan não atendeu. Ela esperou 15 minutos, ligou de novo. Ela não atendeu e então ela esperou mais algum tempo, ligou novamente e, para sua surpresa, Susan não atendeu o telefone. Isso era completamente incomum porque, como eu falei para vocês, elas se falavam todos os dias. Susan sempre estava em casa pela manhã. E então, nesse momento, de acordo com essa filha de Susan, ela sentiu um mal-estar no estômago, decidiu fechar sua casa, pegou seu carro, dirigiu até a casa da mãe. E assim que chegou ali, ela percebeu que no porão da casa estava saindo fumaça. Ao ver isso, ela ligou para a emergência, relatou o que estava acontecendo. Além disso, ela disse que tudo dentro dela estava dizendo que ela precisava esperar, só que ela não aguentou. Entrou na casa, procurou pela mãe, foi até o porão e, ao chegar nesse local, ela encontrou Susan sem vida. Assim que os bombeiros chegaram, os policiais também chegaram juntos. Ao vasculhar a casa, eles logo notaram sinais de entrada forçada na porta da frente. Entraram na casa, perceberam que tudo estava em seu devido lugar, tudo estava arrumado, nada estava remexido, e então eles ficaram meio sem entender. Assim que encontraram Susan, eles a levaram para análise. Ao chegar no local, apesar do seu estado, os profissionais logo constataram que ela perdeu a vida devido a golpes com um martelo, porém nas matérias não dizia quantas vezes isso aconteceu. Após um tempo, eles falaram com alguns vizinhos. Alguns vizinhos disseram que Susan tinha o costume de dormir bem cedo, porque todas as vezes que eles olhavam para a casa dela à noite, as luzes estavam apagadas, coisa que não aconteceu na noite anterior. Disseram que as luzes da casa de Susan ficaram acesas a noite toda. Fora isso, uma outra vizinha disse que viu um homem estranho andando de um lado para o outro. Outra pessoa disse que percebeu algumas movimentações na casa, porém ninguém sabia quem era esse tal homem ou o que estava acontecendo na casa. Não acharam que era nada estranho, não ouviram nada e por isso não ligaram para as autoridades. Com isso, os investigadores levaram toda a família de Susan, que estava triste e muito desolados, para serem interrogados, para poder entender o que estava acontecendo ali, já que todo mundo dizia que Susan era uma mulher incrível, uma mulher que não tinha problema com ninguém. Eles queriam entender qual era a motivação, o que tinha acontecido, e por isso levaram toda a família. Ao falar com esses familiares, muitos disseram que Susan guardava uma caixa com dinheiro dentro de casa. Inicialmente, os policiais não encontraram essa caixa na casa, e então eles começaram a imaginar que tudo isso teria acontecido por causa de um roubo que deu errado.
Enquanto a família de Susan estava na delegacia, os investigadores interrogaram cada um sozinho. Uma das pessoas que foram interrogadas foi um jovem chamado Anthony. Anthony era o neto de Susan e, em algumas matérias, dá a entender que ele vivia com a mãe, que morava em frente à casa de Susan. E em outras matérias, dá a entender que ele não vivia naquela rua, porém estava sempre no local. Quando o investigador começou a falar com Anthony, ele acabou descobrindo que Susan tinha contratado ele para resolver um problema que ela estava tendo em seu telhado. Ele disse que sua avó o contratou, que ele ainda não tinha feito serviço, só que ela já tinha entregado a ele R$ 7.600 porque ela precisava que ele comprasse o material para poder consertar o telhado e também precisava que ele pagasse as pessoas que iriam ajudar ele. O neto de Susan disse que sim, comprou os materiais. Quando o investigador perguntou para ele onde ele comprou esses materiais, ele falou que não se lembrava qual era a loja, também não mostrou onde tinha guardado esses materiais, os equipamentos que ele comprou, e então o investigador começou a desconfiar dele. Após relatar isso, Anthony começou a ficar muito agitado. Se descobriu que ele já tinha sido preso por roubo de carro anteriormente e que ele sempre foi um jovem bem rebelde desde quando era novo. Como começou a desconfiar dele, o investigador perguntou se Anthony tinha algo a ver com o que aconteceu com a avó. Ele disse que não, disse que o investigador estava inventando coisas, que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu, e ainda deu a entender que esse investigador só estava perguntando isso para ele por causa das coisas que Anthony fez em seu passado. Após mais algumas perguntas, assim como sua família, Anthony também foi liberado, já que não havia nada concreto contra ele, e os policiais continuaram com as investigações. Assim que saíram do interrogatório, todos da família de Susan postaram homenagens em suas redes sociais, incluindo Anthony, que postou um vídeo de Susan dançando com seu marido e escreveu o seguinte: "Amo vocês, vovó e vovô. Vocês dois me ajudaram muito ao longo dos anos, e não importa o que estava acontecendo na minha vida, vocês dois sempre estavam lá. Meu coração hoje está partido e minha mente está uma bagunça sem vocês dois aqui. Eu sempre guardarei nossas memórias em minha mente. Eu sei que Deus tem sua escolha agora. Eu amo vocês." Alguns dias depois, ainda investigando esse caso, alguns policiais foram abordados por uma mulher. Essa mulher era Vanessa, filha de Susan. Aliás, Vanessa era mãe de Anthony. Ela era a filha que morava em frente a Susan. E ao abordar os policiais, ela disse que precisava muito contar algo, só que ela estava com receio de fazer isso. Vanessa disse: "Ó Deus, eu não posso pensar nisso, porque ele vai fazer comigo o mesmo que fez com minha mãe. Acho que era tudo por causa de dinheiro. Ele é maluco, ele é maluco. Eu sei que foi ele que tirou a vida da minha mãe." O policial, sem entender, perguntou de quem Vanessa estava falando e ela continuou dizendo: "Não tenho nenhuma prova de que ele fez isso. Eu não sei nada sobre isso. E o que eu posso dizer para você é que meu coração diz que foi ele que fez." Apesar do relato da filha de Susan, nada os investigadores puderam fazer, já que eles não tinham provas concretas contra Anthony, e então eles continuaram investigando, foram até o local onde foi feita a análise de Susan, conversaram com os profissionais, eles perguntaram se tinha algo novo que eles poderiam usar, e então os profissionais disseram que, apesar do estado que Susan se encontrava, eles conseguiram extrair um DNA de sua mão e que esse DNA poderia ser testado. Por causa disso, os policiais contactaram a família de Susan novamente. Todos eles foram até a delegacia, entregaram amostras de DNA, incluindo Anthony, e enquanto ele estava lá, ele encontrou o investigador que o interrogou, se virou para ele e disse: "Vocês não têm nada contra mim. Se vocês tivessem algo contra mim, eu estaria preso agora." Assim que o resultado desse exame saiu, infelizmente ele não foi conclusivo. Ele indicou 5 pessoas da família, incluindo Anthony, mas como esse exame não foi conclusivo, assim, não foi direto, eles mais uma vez não puderam fazer nada. Com o passar dos dias, mais uma vez a mãe de Anthony contactou os investigadores. Dessa vez ela disse que encontrou um martelo em sua casa, disse que ela acreditava que foi o filho que deixou o martelo lá.
Então os policiais foram até sua casa, coletaram, levaram esse martelo para análise, só que ao sair esse resultado, mais uma vez, o DNA foi inconclusivo e eles não puderam fazer nada. Alguns dias depois, um homem que estava caminhando encontrou os cartões e os documentos de Susan em um acostamento, ligou para a polícia, informou e então eles foram até esse local coletar. A partir daí, eles decidiram verificar os registros telefônicos de Anthony. Eles conseguiram identificar que ele esteve exatamente naquele local e que no dia em que tudo aconteceu, na verdade na manhã em que as autoridades foram chamadas à casa de Susan, o telefone dele também estava bem próximo à casa da avó. Com isso, eles decidiram conversar mais uma vez com a família de Susan. As filhas dela contaram que a mãe tinha contratado o neto para consertar o telhado, que deu o dinheiro a ele, só que Anthony nunca resolveu o problema dela. E por causa disso, Susan começou a ficar muito triste, chateada, estava perdendo o sono porque ela queria muito que o telhado dela fosse consertado. E Anthony sempre ficava dando várias desculpas. Uma dessas filhas ainda disse que algumas semanas antes ou alguns dias antes, Susan conversou com Anthony bem sério. Ela pediu que o neto consertasse o telhado, ele ficou enrolando, e então ela disse que se ele não devolvesse o dinheiro a ela, ela iria chamar a polícia, e isso seria ruim para ele porque ele já tinha antecedentes. Os investigadores disseram que provavelmente Anthony não tinha como devolver o dinheiro, já que eles acreditavam que ele tinha gastado os $7.600 e por isso ele armou todo o plano e acreditava friamente que iria se safar de tudo. Eles disseram que no dia 27 Anthony foi até a casa da avó, tirou sua vida, que apenas no dia 28 pela manhã ele queimou o porão porque ele achava que todo mundo ia acreditar que foi apenas um acidente ou talvez que foi um roubo que deu errado. Alguns meses depois, no dia 14 de dezembro de 2015, os policiais anunciaram que prenderam Anthony e pouco tempo depois aconteceu seu julgamento. Nas matérias não se diz exatamente quando aconteceu o julgamento de Anthony, porém nessa audiência, os advogados de defesa dele disseram que Anthony era inocente, que os investigadores nunca tiveram provas concretas contra ele, que todas as provas eram circunstanciais, que eles não tinham certeza de que Anthony realmente esteve no local. Falaram também que desde o início das investigações, os policiais ficaram de olho somente em Anthony e excluíram todos os outros possíveis suspeitos. Ao contrário deles, os investigadores já haviam relatado que todas as pessoas que o DNA indicou quando foi feito o DNA para ver se alguém era indicado como culpado, foram investigados, todas essas pessoas foram descartadas e a única pessoa que continuou como um possível suspeito sempre foi Anthony. Os advogados de defesa continuaram dizendo que o dinheiro para eles não era um motivo válido para Anthony ter feito tudo isso. Eles apontaram também que não foi encontrado o DNA de Anthony na casa, que também não tinha digitais, e que o DNA que foi extraído da mão de Susan apontou 5 pessoas e não só ele. Mesmo com tudo isso, vários membros da família testemunharam contra Anthony, as provas foram apresentadas e então, ao final de tudo, ele foi sim considerado culpado e recebeu perpétua sem direito a condicional. Após o julgamento, o investigador do caso foi ouvido por jornalistas. Ele disse que Anthony quase escapou da prisão porque ele sempre se apresentou como um neto triste, desolado, e que no primeiro dia ele chegou até a chorar abraçado a um primo. Ele falou que Anthony fez tudo isso só por causa de dinheiro e que o único motivo foi esse. Uma das filhas de Susan também foi ouvida pelos jornalistas e disse: "Todos os dias da minha vida, todas as manhãs que acordo, eu revivo aquele dia, todos os dias. Ela era minha vida, era tudo para mim. Eu nunca vou perdoá-lo pelo que ele fez à minha mãe. Eu sou uma pessoa que perdoa sempre, mas eu sinto muito. Eu espero que Deus me perdoe de verdade, porque eu não posso perdoar ele." Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje.
Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, coloca sua opinião, que como eu sempre digo, é muito importante para mim e também me ajuda no engajamento. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o meu trabalho e venham até aqui. E nunca se esqueça também de ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, porque sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado, tá bom? Me segue lá no Instagram, @marissa.neves, porque mesmo que a plataforma não te avise, todas as vezes eu posto lá e você não vai perder nenhum vídeo, ok? Temos vídeos aqui no canal, na maioria das vezes, 3 vezes por semana, na maioria das vezes, segunda, quarta e sexta, e eu espero vocês aqui sempre para um próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.